Robôs descomunais. Soldas descomunais. As juntas soldadas para este caminhão são mais fortes que sua estrutura. Um rio de metal. Uma coluna dorsal de aço. É impressionante trabalhar em algo tão grande. É um design inovador em uma escala inovadora. Nós os construímos resistentes e eles são usados para resistir. Uma maravilha da mineração fabricada nas megas fábricas da Caterpillar. Mega Máquinas Caterpillar. É um dos maiores caminhões basculantes do mundo. Perfeito para o trabalho difícil nas areias betuminosas de Alberta, no Canadá. É o Caterpillar 797B. E tudo nele é imenso. Vejamos as estatísticas. Altura, mais de 7 metros, o equivalente a 2 andares de um prédio. Quando carregado, ele pesa mais que um Boeing 747. E sua potência é suficiente para mover montanhas. Tem um motor duplo gigantesco com mais de 3.500 cavalos de força, 2 vezes mais potente que um tanque M1. Criar esse monstro é uma tarefa tão grande quanto sua carga máxima. Para construir esse veículo monumental de mais de 3,4 milhões de euros, são necessárias mega fábricas, incluindo 6 instalações enormes espalhadas na América do Norte. A Caterpillar constrói o motor em Lafayette, na Indiana. A Michelin fabrica os pneus de 5 toneladas em Lexington, na Carolina do Sul. A cabine de tecnologia avançada é construída em Joliet, no Illinois. E a sua caçamba de 45 toneladas no Canadá. Mas para juntar o chassi imenso e a maioria dos componentes é necessário a mega fábrica da Caterpillar em Decatur, no Illinois. E onde esse caminhão extraordinário é montado? Não aqui. Seu tamanho impede de ser entregue inteiro a um cliente. Para reunir as mais de 600 toneladas em peças individuais, são necessários 20 dias de trabalho ininterrupto. E isso acontece no local onde a gigantesca máquina vai ser utilizada. Lugares como Fort McMurray, no Canadá, próximo às areias betuminosas de Alberta. Antes da construção, tudo começa em Amite, na Louisiana, a meca do metal derretido conhecida por Amite Foundry and Machine Company. Lá o chassi fenomenal é moldado. Na Louisiana fazemos gumbo, que é um ensopado de quiabo típico da região, e também metal. O chassi do 797B é a coluna dorsal do caminhão, o bloco essencial que segura a mega máquina e suporta o seu peso enorme. A estrutura é feita de 9 partes moldadas. Ela tem mais de 11 metros de comprimento e pesa quase 28 mil quilos. Na Amite Foundry, a equipe está construindo a moldura central, a peça estrutural que sustenta a carga imensa do caminhão. Tudo começa com o metal derretido. E para o início do show, um forno de 45 toneladas chamado fornalha a arco. Ele funciona assim. A equipe enche a fornalha com aparas de metal. Os operadores colocam 3 eletrodos de descarga de alta intensidade na câmara. Quando os eletrodos tocam no metal, cria um arco elétrico escaldante de 2.200 graus. O metal aquecido borbulha e em seguida derrete. 2 barulhentas horas e meia mais tarde, o metal líquido está pronto para ser vertido. E isso pede uma equipe treinada, a equipe da concha. Ela utiliza um guindaste tripulado para guiar a concha vazia de 9 toneladas para a fornalha à espera. E então, verte um rio ardente de metal a 1.650 graus, mais quente que um vulcão. Agora, a parte complicada. Guiar a concha para a forma das partes. Dentro desta forma, há uma cavidade no formato exato da peça estrutural final. A equipe posiciona a concha acima da entrada, com o cuidado de se manter longe da quentura escaldante. O metal derretido preenche a cavidade em um flash ardente.
As formas preenchidas com o aço precisam esfriar durante 36 horas. Uma vez frio, o molde se solta. Neste ponto, a estrutura apresenta-se irregular, com pedaços de metal que se projetam como um porco-espinho. Para um acabamento uniforme, a equipe retira o excesso de aço. Todo o excesso é retirado. Tiramos aqui, cortamos ali, tudo bem aparado. É um trabalho sob calor opressivo, mas eles são profissionais nisso. Depois que a Amity Foundry apronta as peças do 797B, ela as envia para montagem na fábrica da Caterpillar em Decatur, no Illinois. Mas, antes, para ver a potência carregadora deste imenso caminhão basculante, precisamos ir até as areias bituminosas de Alberta, no Canadá. Aqui eles não perfuram, eles cavam. O betume, resíduos do petróleo, é encontrado na areia e não nas bolsas de petróleo sob a superfície. O caminhão basculante 797B é essencial para a operação de mineração. A cada dia, essas mega máquinas levam algo próximo a 275 mil toneladas de minério do local da mina para onde ele será processado. E lá, trabalhadores capacitados usam um combinado de água quente e refinadores movidos a motor para separar o petróleo da areia. O petróleo cru, por fim, se transformará em gasolina, querosene e combustível de jato. Mas, antes que possam transportar carregamentos colossais, essas máquinas monstruosas precisam ser construídas. Decatur, no Illinois, uma mega fábrica da Caterpillar. Com 28 prédios que se espalham por 140 hectares, é uma das maiores instalações para equipamentos de construção e mineração do mundo. E também o centro de construção de um dos maiores caminhões basculantes do mundo, o 797B. As 9 peças de aço do chassi do nosso caminhão em construção chegaram das fundições. Estão prontas para os próximos passos, acabamento e soldagem da máquina. Aqui no edifício D, os funcionários preparam as juntas de metal para uma solda super uniforme. Esta parte traseira chega do nosso fornecedor em estado bruto. Uma das coisas que fazemos aqui na Caterpillar de Decatur é o acabamento das superfícies. Quando montamos ou soldamos o caminhão, damos acabamento a essas superfícies para um perfeito controle das juntas e sua soldagem. As peças do chassi da Caterpillar se juntam em 3 setores principais. A área da solda feita por robô, onde as máquinas juntam a estrutura principal. O setor de checkout, onde acontecem os retoques finais da solda. E a área onde tudo começa, o setor de Tech Fixture. Neste momento, a solda inicial está sendo feita. Randy Shorey e sua equipe estão colocando cada peça em um torno imenso que as mantém no lugar. Pegamos todas as partes e com elas fazemos a estrutura básica do que virá a ser o 797B. Essas partes têm peso que variam de 200 quilos a mais de 5 toneladas para uma única peça. Movê-las é um trabalho enorme. Randy precisa da ajuda de um guindaste movido por controle remoto. Mas antes, ele tem de posicionar a corrente com todo o cuidado para levantar cada peça. O erro poderia causar um acidente colossal. Tudo deve estar bem alinhado, a corrente centralizada e é preciso cuidado ao levantar as peças para que não caiam. Está meio inclinada, mas dá para ser colocada na estrutura. Para assegurar uma solda forte, Randy precisa alinhar perfeitamente as peças no torno, com apenas um pequeno espaço entre as juntas de solda. Acabamos de posicionar esta parte e agora vamos pegar estas barras e prender tudo em posição. Começamos a soldar aqui, soldando a volta toda até este outro lado. Uma destas leva uma média de 4 horas, dependendo da rapidez da soldagem. Randy e sua equipe deverão fazer 18 soldas no total.
Esta gigantesca estrutura Caterpillar está começando a ser montada, mas o processo de solda ainda não terminou. Antes que este chassi possa suportar a carga de um caminhão basculante 797V, ele deve encontrar-se com um maquinário de soldagem, que conferirá alta tecnologia ao processo de montagem. Há mais de 80 anos, o ferro amarelo da Caterpillar transforma o mundo. Ninguém na Terra fabrica mais veículos de construção. São 200 tipos de máquinas trabalhando em quase 200 países. A história de sucesso da Caterpillar começou na virada do século XX, nas terras cultiváveis da Califórnia. Os inventores buscavam substituir equipamentos puxados a cavalo pelos novos motores a vapor. Os primeiros protótipos eram tão pesados que afundavam na terra. Mas em 1904, um empresário chamado Benjamin Holt encontrou uma solução engenhosa: a esteira. Substituindo as rodas traseiras dessas máquinas por conjuntos de esteiras, estas distribuíam o peso da máquina de modo mais uniforme e permitiam que a máquina flutuasse pelo campo. O design revolucionário da esteira mantinha a máquina em movimento em qualquer terreno. Um fotógrafo viu uma delas arrastando-se pelo campo e a chamou de Caterpillar, lagarta em inglês. O nome pegou e tornou-se a marca registrada de Holt em 1910. Depois, em 1925, a organização Holt uniu forças com a fabricante de equipamento agrícola CL Best e a Caterpillar Tractor Company decolou. Hoje, as imensas máquinas Caterpillar ultrapassam qualquer coisa que seus fundadores possam ter imaginado. Decatur, no Illinois. Uma mega fábrica Caterpillar. Esta equipe treinada já está trabalhando, construindo a estrutura de sustentação de um caminhão basculante, um alto chassi de aço pesando 27 toneladas. É forte, flexível e construído para durar 2 décadas. Uma maravilha da engenharia. Gostamos de chamá-lo de coluna dorsal da máquina. Basicamente, é o componente do caminhão que carrega sua confiabilidade. Mudamos os motores, mudamos os componentes da suspensão, etc., mas o chassi permanece por toda a vida útil do caminhão. Você vai passar por valas, por grandes buracos. Por isso, o chassi deve ser flexível para enfrentar a estrada acidentada. Até agora, Randy Shorey e sua equipe juntaram as 9 peças fundidas de aço no formato preciso do chassi. Agora, o próximo estágio, a solda por robôs. Este robô soldador tem 7 metros e é uma das maiores máquinas de solda da Terra. 9 computadores operam este Golias automatizado. Ele funciona assim. 2 cabeças robóticas buscam as juntas de solda do chassi. Um sensor de toque calcula a largura e profundidade de cada junta de solda. A máquina leva 20 horas para unir tudo corretamente. Um mero mortal realizaria esta tarefa? Podem esquecer. O estágio seguinte chama-se rollover. Os técnicos assumem as soldas em locais de difícil acesso e qualquer área de estresse alto deve ser extra forte. Esse trabalho exige o toque humano. Os nossos olhos são mais precisos que os do robô. Cada estrutura usa o volume incrível de 125 kg de fio de solda, que é de fácil derretimento e funciona como cola quente. O soldador Shannon Bell está trabalhando nos suportes estruturais chamados conta-gotas. A solda tem de ser forte porque é uma área de grande tensão. Está sempre sobre grande tensão porque em cada extremidade deste tubo há 2 cilindros que suspendem e abaixam o suporte do caminhão. Shannon está usando um fio de solda especial feito de aço carbono que esfria rapidamente para evitar que pingue. O que permite que o trabalho árduo dos soldadores seja realizado sem problemas. É um trabalho delicado. Eu chego a este ponto e daqui venho para cá como uma árvore de Natal. Depois para cá e um pouco mais para cá. Fico aqui um instante. Desta forma, unimos os 2 lados. Dali, continuamos a subir.
Quando cheguei aqui, eu quis trabalhar nisto, porque eu gosto. É muito legal. Por fim, a tarefa colossal de montar o chassi está terminada. As 9 peças foram soldadas juntas. Mas antes de continuar, esta estrutura passa por uma inspeção minuciosa. O chassi de um 797B deve ser sólido como uma rocha, ou o caminhão cederá. Os técnicos verificam cuidadosamente as juntas de solda críticas com uma ferramenta chamada detector ultrassônico de falhas. É bem parecido com o sistema utilizado para monitorar bebês no útero das mães. A tecnologia do ultrassom trabalha de forma similar à do sonar. A ferramenta emite ondas de som de alta frequência através de um gel condutor especial. Um computador detecta e converte as ondas de som, gerando imagens coloridas que refletem a força e a densidade da solda. O sistema funciona como um detector de profundidade, revelando quaisquer falhas. Justin James é o responsável. Ele leva 3 horas verificando todas as estruturas. No momento está azul claro, que não é nada mal. Mas se vemos vermelho ou amarelo, é sinal que teremos um problema. Nenhum vermelho à vista. As soldas estão boas. Em seguida, a pintura. Hoje a equipe da cabine de pintura está trabalhando em uma máquina gigantesca chamada niveladora a motor. Todo veículo Caterpillar recebe a marca registrada de uma camada de 2 a 3 milímetros de um amarelo durável. Este não é um trabalho comum de pintura. A Caterpillar utiliza um método chamado processo eletrostático. Uma pistola de spray especialmente projetada confere à tinta uma carga elétrica negativa, enquanto trilhos de suporte dão à parte do equipamento uma carga positiva. Quando o spray amarelo jorra, a tinta negativa é atraída para o aço positivo e voilá, um acabamento perfeito. Aqui em Alberta, no Canadá, nas areias betuminosas, o petróleo está por toda parte. Refinarias de fora separam fisicamente o petróleo dos grãos. Mas sob os pés, esta mistura oleosa de areia torna o solo fofo, pegajoso e abrasivo. Condições difíceis para o 797B e mais ainda para o maior pneu do mundo. Com mais de 4 metros de altura, pesando 5 toneladas, cada gigantesco pneu XDR equivale a um prédio de um andar e contém borracha suficiente para suprir 500 carros de tamanho médio. Eles também custam muito caro, variando de 35 a 65 mil euros. Cada caminhão basculante 797B precisa de 6 pneus no total, 2 na frente e 4 atrás. É um peso e tanto só em pneus. Estes pneus gigantescos têm seu início a milhares de quilômetros na fábrica Michelin, na Carolina do Sul. A fabricação destes monstros passa por diversos estágios críticos. Primeiro, a borracha passa por uma máquina chamada de plastificadora, onde é separada em pelotas pegajosas. As pelotas vão então para a fábrica, onde outra mega máquina chamada extrusora estica as pelotas para criar uma fina camada de borracha. Na fábrica, a borracha é aplanada para podermos cortá-la e separá-la em tiras para colocá-las na extrusora. As imensas tiras de borracha são esfriadas e secadas. Os trabalhadores formam círculos com elas, mas para que se tornem pneus de verdade, é preciso uma atenção pessoal e trabalhosa. Incrivelmente, na área de montagem manual, os trabalhadores dão forma a cada pneu do 797B. Enquanto a equipe as alisa e alinha, as tiras pegajosas de borracha aderem umas às outras. São necessárias muitas camadas de borracha, em um total de 130, para formar a superfície principal do pneu. Enquanto as coloco, uso as mãos para me certificar da tensão certa aplicada. Todos os produtos são colocados de maneira uniforme.
Depois liberamos todo o ar que possa ter ficado preso. Os técnicos em seguida inserem uma camada de aço envolto em borracha para dar força e durabilidade ao pneu. Quanto maior a máquina, maior o número de camadas de aço exigido por esses pneus. O pneu de uma máquina grande chega a usar 6 camadas de aço, chamadas de cinturão. Os técnicos colocam esses enormes rolos de borracha em um molde ultra secreto. Aqui, a pressão e o calor fazem destes pneus Caterpillar os mais fortes do mundo. 12 horas mais tarde, surge o pneu terminado. Essas bandas de rodagem estão prontas para suportar as piores condições que as areias bituminosas de Alberta podem oferecer. E aqui, estes mega veículos vão trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano. O segredo de seu sucesso? Um motor de 3.550 cavalos de força. Para alcançar o motor deste caminhão basculante é preciso subir um lance de escada. O motor de 19 toneladas se encaixa no interior do caminhão basculante. Isso ajuda a manter o centro de gravidade dessa escavadora gigantesca, dando-lhe estabilidade em terreno acidentado. Mas para vermos o local de criação desse monstro a diesel, é preciso viajarmos para Lafayette, em Indiana. 140 mil metros quadrados, o local de nascimento do motor do 797B. Não há maior sensação de poder do que construir um motor com 3.500 HP. Uma ideia de seu tamanho? Ele é igual a 7 motores F430 da Ferrari. E seu peso de 19 toneladas sozinho equivale a mais de 8 picapes Ford F-150. O máximo que você vê em seu carro é um pequeno motor de 8 cilindros. E aqui temos 24. É impressionante trabalhar em algo tão grande. Esses 24 cilindros geram um número considerável de cavalos de força. O cavalo de força mede a potência máxima de um motor. Quanto maior e mais pesado for o veículo, mais cavalos de força são necessários. O segredo para construir um motor forte o bastante para fazer andar este caminhão basculante gigantesco? Unir 2 motores em um. Para construir um motor duplo único, todas as etapas da fabricação acontecem 2 vezes. Quando tudo é colocado junto, o motor a diesel do 797B torna-se o maior motor da história. Quando precisávamos de 3.550 cavalos de força para esse caminhão de 400 toneladas, tínhamos disponível apenas metade disso em um motor 3512. Temos aqui um motor 3512 e outro motor 3512. Fizemos as conexões mecânica e elétrica dos dois e o que vemos é o produto terminado. Um motor monstruoso de 3.500 cavalos de força que chamamos de 3524. Como a maioria dos motores a diesel, os fundamentos são semelhantes, apenas superdimensionados. Veja como o motor funciona. Dentro do cilindro, os pistões acoplados a bielas comprimem o ar. A pressão faz com que o ar se aqueça e então o combustível é injetado, entrando em combustão, forçando os pistões para baixo e girando o virabrequim. O virabrequim transmite a energia para o câmbio, que finalmente impulsiona as rodas. As bielas são um dos componentes mais críticos do motor. Elas ligam os pistões ao virabrequim. Cada uma dessas bielas feitas de aço são 3 vezes maiores que as bielas comuns de uma caminhonete. Os virabrequins pré-fabricados chegam à fábrica em sua forma bruta. Os trabalhadores esmerilham e desbastam as peças até seu tamanho e peso precisos. Qualquer parte fora do padrão pode vir a quebrar o motor. Em seguida, o virabrequim dentro do motor em funcionamento, um gigante de mais de 500 quilos, gira por volta de 2.000 vezes por minuto. Também precisa ter uma forma perfeita, caso contrário pode acabar com o motor. O líder de equipe Troy Brown usa um guindaste manual para posicionar o virabrequim em seu lugar. Para ter um acabamento perfeito, a equipe usa um esmeril de pedra chamado de retificador de pino.
Primeiramente, ele posiciona o virabrequim diante da pedra. À medida que a velocidade aumenta, o virabrequim e a pedra entram em contato. As faíscas voam, mesmo com o líquido de resfriamento. O processo acaba apenas quando toda a superfície estiver perfeita. Por ser um componente interno do motor, tem de ser preciso. É o coração do motor. Agora, o bloco do motor. Essa lâmina de metal abriga todos os componentes críticos dele. Os técnicos trabalham as laterais e o fundo e fazem furos para passar o cabeamento, combustível e peças móveis. Quando as portas se fecham e o resfriamento começa, o eixo passa a trabalhar e começamos a fazer um furo. Isso é o que faz essa solução tão especial. Temos uma ferramenta de alta precisão que é capaz de trabalhar um componente muito grande. Após estarem totalmente preparados, a biela, o virabrequim e o bloco do motor vão para uma área chamada de pequena linha de montagem do motor. Neste ponto, vamos inspecionar do início ao fim, procurando qualquer avaria ou qualquer coisa indesejada. Isso até o bloco do motor atrás de mim. Os técnicos lubrificam, posicionam e instalam o virabrequim no motor. Em seguida, os pistões são acoplados às bielas. Esses pistões que estamos vendo são muito mais pesados que os pistões que encontramos em uma caminhonete comum. Como se encaixa um pistão desse tamanho? Com um robô instalador de pistão. Esta é a biela. E este é o pistão. Eles são conectados ao virabrequim no centro do motor. E serão parafusados. Um trabalho bem feito. As partes internas do motor estão, enfim, seguramente instaladas. É hora desse gigante a diesel ir para a linha de montagem principal e adquirir sua personalidade. Primeiro, cabeçotes e osciladores. Durante a combustão, os osciladores abrem as válvulas dentro dos cilindros do motor, permitindo a entrada de ar e combustível. Sem os osciladores, o motor simplesmente para. Trabalhadores usam uma máquina da mais alta tecnologia chamada de ten spindle para girar e apertar os parafusos. O ten spindle é muito interessante porque com ele basta apenas um apertar de botão. É muito fácil. Em seguida, os técnicos instalam o pós-esfriamento, tubos e fluidos e, finalmente, o cabeamento. Por último, após uma série de passos trabalhosos e equipes de montagem, o motor está completo. Está pronto para uma viagem só de ida para fora daqui e para se encontrar com uma carroceria fenomenal. De volta à matriz de montagem do 797B da Caterpillar em Decatur, no Illinois. O motor acaba de chegar de Lafayette, pronto para ser posicionado dentro da carroceria. Equipes instalam sistemas hidráulicos e elétricos. Então, uma equipe engata o motor a um guindaste de 55 toneladas. Com peças desse tamanho, a montagem é um grande desafio, porque o compartimento é bem justo. O compartimento é tão justo que é como se colocássemos uma luva. Esse é o espaço que temos. A equipe cuidadosamente guia o motor de 20 toneladas até o compartimento. Sucesso! Parafusos prendem o motor firmemente. Esse veículo gigante está começando a tomar forma. Mas, para transformar essas peças em algo pronto para a estrada, são precisos 2 trabalhadores devidamente equipados e com controles remotos. Eles cuidadosamente levam o monstro de mais de 40 toneladas até a carroceria do caminhão prancha. Você precisa mesmo estar sincronizado com o trabalhador ao seu lado. Qualquer desequilíbrio pode romper as tiras ou pode mover o caminhão de um lado para o outro. A primeira vez que se ergue um caminhão, você fica muito nervoso. Missão completa. A carroceria e o motor do Caterpillar 797B estão prontos para ganhar a estrada. Mas para tornar-se um mega caminhão basculante, restam ainda 2 passos importantes: a entrega e a montagem finais, que acontecem a 3.000 quilômetros de distância em Alberta, no Canadá.
É arenoso e cheio de grãos, e é um dos ambientes mais inóspitos da Terra. Nas areias betuminosas de Alberta, no Canadá, motoristas de caminhões basculantes como Paula Frick passam 12 horas por dia retirando o minério das minas. Segure-se. Transportando-o para a separação. A cabine do caminhão é seu escritório e centro de comando. Para evitar a fadiga, tudo dentro da cabine é ergonomicamente projetado. Desde vidros com vista panorâmica, bancos hidraulicamente ajustáveis e painéis de controle com interface amigável. Tudo aqui põe o conforto em primeiro lugar. Temos aqui um sistema que mantém os motoristas aquecidos ou refrescados e ergonomicamente sentados para que não fiquem cansados. Pois se perderem o controle desse equipamento ou não prestarem atenção, as consequências poderão ser sérias. Para se construir essas cabines colossais desde o início, tudo começa aqui, na fábrica Bergtron, em Joliet, no Illinois. Um técnico dedicado precisa de 40 horas de trabalho para construir a cabine do início ao fim. Hoje, o chefe de montagem Brad Hill está treinando o novato, John Chambly. Muito cansado, eu pensei, isso é mesmo trabalho para uma pessoa? Só uma pessoa consegue fazer isso? Primeiro, o banco do motorista. Fazer esta instalação com perfeição é crucial para a segurança do motorista. A equipe manobra o banco pela porta e o fixa ao chão. Brad aperta os parafusos à mão. Em seguida, ele instala mangueiras especiais que levam ar comprimido até a câmara. A câmara de ar ajusta a altura do banco hidraulicamente. O resultado, o posicionamento perfeito do motorista. John experimenta instalar manualmente a janela panorâmica da cabine. Cada um dos vidros especialmente projetados oferece a maior linha de visão possível de toda a estrada. Visibilidade total que mantém os operadores a salvo e com controle. A cabine também é equipada com isoladores acústicos embutidos para proteger a audição dos motoristas durante longos transportes. Finalmente, após vários dias de passos de montagem trabalhosos, esse centro de comando desse caminhão basculante está pronto para assumir o seu lugar na direção dessa máquina gigantesca. De volta às areias betuminosas, operadores de escavadeira retiram centenas de toneladas de areia com a concha e as despejam no caminhão basculante 797B. E para lidar com essa grande montanha de minério, os projetistas da Caterpillar deram a esse 797B a caçamba mais avançada. Com quase 10 metros de comprimento feita de aço maciço, essa enorme caixa é tão grande que suporta 96 caminhonetes e é fabricada aqui, na área de produção da Léo Roberts em Fort McMurray, no Canadá. Equipes de montagem treinadas produzem cerca de uma caçamba gigantesca dessas por dia. A caçamba do 797B é feita de 5 peças pré-fabricadas. O assoalho, 2 seções laterais, a parede frontal e a capota. O soldador Preston Shiner engata a seção do assoalho ao guindaste. Ele a une com as outras partes para ser aparafusada, soldada e transportada para a área de trabalho. Uma vez suspensa, essa prancha de metal de 15 toneladas fica sob controle. O controle é feito por um cabo de sustentação com um pedaço de corda que impede que o assoalho se mova ao ser instalado na carroceria. O assoalho deve ser cuidadosamente instalado, ou tudo poderia cair de forma perigosa. O operador de guindaste, Victor Major, guia a seção lateral à carroceria. E cuidadosamente o posiciona. Para parafusar as peças do assoalho e da parede lateral, os montadores podem utilizar uma ferramenta chamada chave de impacto. Essa chave usa ar comprimido para apertar os parafusos até o fim. Mas há um problema. Mesmo com os parafusos no lugar, a parede lateral e o assoalho ainda não se alinham. Um pedaço de metal está atrapalhando. A solução? Cortá-lo com um maçarico de oxiacetileno.
O maçarico mistura o oxigênio com um gás altamente inflamável chamado acetileno. Ele cria uma chama de temperatura extremamente alta, queimando a mais de 3.000 graus. Tão quente que corta o metal como se fosse manteiga. Pronto. Com a primeira seção lateral da caçamba do 797B encaixada, Preston posiciona a segunda parede para a instalação. A equipe aparafusa a parede e o assoalho. Um encaixe perfeito. Agora, a última peça, a parede frontal. A equipe usa um guindaste para posicionar a parede para a soldagem. Mas há outro problema. A caçamba está inclinada. Para alinhar a parede, a equipe tem de puxar a parte de baixo para dentro. Um membro da equipe faz um furo na base da parede e engata um guincho com uma corrente e lentamente puxa a parede até a posição correta. Pronto. Um soldador aplica parafusos às paredes frontais e laterais e as aperta com a chave de impacto. A última tarefa, soldar com pinos as paredes frontais e laterais. Isso evita o risco de as paredes saírem do lugar durante a soldagem final. Finalmente, a caçamba gigantesca do 797B está completa. Mas para terem certeza de que suportam algumas das cargas mais pesadas a serem transportadas, os soldadores têm uma última tarefa. Durante os próximos 7 a 10 dias, técnicos fundem cada junta e fresta, até que essas peças montadas possam suportar o rigor das areias bituminosas. A Caterpillar fabrica algumas das máquinas mais poderosas do mundo. Mas para os maiores monstros, a montagem final é um desafio colossal. Para montar o Caterpillar 797B em qualquer lugar do mundo, são necessários 7 técnicos trabalhando sem parar 7 dias por semana, por 20 dias. Tristan Hamilton e Soren Thomason trabalham no turno do dia. Eles estão montando o nosso caminhão basculante em areias bituminosas em Fort McMurray, em Alberta, no Canadá. Geralmente trabalhamos em equipe. Até mesmo as ferramentas são muito pesadas para serem operadas por uma pessoa, então muitas vezes é preciso 2 pessoas para fazer o serviço. Os mecânicos já instalaram os eixos, o motor e o assoalho da cabine. Agora é hora de uma das partes mais delicadas da montagem: instalar a transmissão de 6.300 quilos. Esse trabalho exige uma grua de grande porte. O desafio? Ter certeza que a linga que segura a transmissão é forte o bastante para suportar o peso e não romper. Se usássemos os dispositivos corretos para içar a transmissão, poderíamos facilmente esticar demais a linga e rompê-la, ou poderíamos deixar cair algo pesado e, na pior das hipóteses, machucar alguém. Para medir e monitorar a linga, os engenheiros desenharam um engenhoso dispositivo de segurança chamado Tattletale. Os filamentos soltos de fibra sintética do Tattletale ficam pendurados em uma linga vazia. À medida que a linga estica ao receber peso, a traseira se retrai. Os técnicos observam o Tattletale o tempo todo. Ele mostra se a linga foi esticada demais. Se isso não estiver mais visível, é a indicação de que algo foi feito com a linga que não está correto, e então interrompemos o serviço. Agora, os riscos são ainda maiores. A equipe tende a encaixar a transmissão em um espaço que não é muito maior que a peça em si. Um movimento errado poderia danificar alguma parte do caminhão. É um encaixe muito preciso e estamos falando de peças muito pesadas. É muito importante que não deixemos que toquem nada. A equipe instala a transmissão com precisão milimétrica. O próximo trabalho do mecânico Tom Chase é colocar os pneus de 4 metros e 5 toneladas no lugar.
Esses gigantes de borracha reforçada com aço são fixados ao eixo com parafusos que impõem respeito. No seu carro comum, há 5 ou 6 parafusos de rodas, apertados a aproximadamente 34 a 45 kg força por metro. Aqui tem 47 parafusos. E um pneu gigante precisa de uma ferramenta gigante, uma chave de roda a ar. Este é um dos trabalhos mais físicos que fazemos. Eu procuro segurar a máquina o mais próximo possível do meu corpo. Quanto mais longe você fica, é claro, mais pesada ela fica. Então, tento segurar firme com os braços e apoiá-la assim. Ela precisa estar próxima, assim não fica tão pesada. Com as rodas no lugar, finalmente é hora da borracha e do solo encontrarem-se. A equipe desce o caminhão das pranchas de montagem, usando 4 macacos hidráulicos. Com o pouso, esta máquina está pronta para fazer sua jornada final até o local da mina, a aproximadamente 25 quilômetros de distância. Mas esses veículos imensos são muito pesados e muito largos para viajar em estradas comuns. Isso então gera a necessidade dessa fera. Um trailer com rodas gigantes com mais de 40 metros de comprimento. A equipe de transporte então posiciona o trailer embaixo do caminhão. Colocam blocos de madeira embaixo dos 2 eixos. Esses blocos apoiam o peso do caminhão e o mantêm estável durante a viagem. Uma vez que a equipe fixa o caminhão basculante no lugar, o trailer lentamente começa a se mover. Está a caminho. Leva 1h30 para viajar da oficina até o local de mineração. Aqui a equipe descarrega o caminhão. Mas esse monstro precisa de sua última peça importante. É hora de ir para a oficina para o último processo de montagem, a instalação da caçamba. Preparar a caçamba para ser instalada no caminhão é um desafio e tanto. O mecânico Nelson Matechuk começa conectando fortes lingas de fibra sintética à caçamba, usando uma argola de 22 quilos. Antes que possa ser posicionada no caminhão basculante, são necessárias 4 lingas e 2 gruas para levantar a caçamba monstruosa de 45 toneladas. Nelson coloca a primeira grua em posição. Em seguida, conecta a linga à caçamba. Muito bem, agora faremos o outro lado. Uma vez que tem as 4 lingas conectadas, Nelson começa a erguer. Ele opera as 2 gruas simultaneamente para manter a caçamba nivelada. Surpreendentemente, essa tarefa tão delicada tem de ser feita apenas por um homem. É mais fácil para uma pessoa fazê-lo do que 2. Com 2 homens controlando as máquinas, um estará parado e o outro pode estar começando o movimento. Eles podem acabar balançando a caçamba. Assim, só um homem controla todo o processo. Enquanto Nelson ergue a caçamba, o motorista move o nosso monstruoso 797B para frente e para trás embaixo da caçamba pendurada. Nelson lentamente começa a descer a grua. Agora a parte delicada. Nelson tem de descer essa caçamba gigantesca de 45 toneladas sobre 2 pinos de apoio. Esse é um quebra-cabeças de alta precisão. Não temos nem algumas polegadas. Deve haver meia polegada em cada equipamento, uma vez que os blocos estão posicionados. É tudo uma questão de sincronia. Nelson espera até que as 2 peças estejam alinhadas e cuidadosamente desce a caçamba. A caçamba está no lugar. Missão cumprida. A equipe agora ancora a caçamba em 3 lugares, no pino de apoio traseiro, nos cilindros hidráulicos e em 2 pedestais frontais. Eles começam com os pinos de apoio traseiros. O primeiro passo é colocar uma série de calços, 2 anéis metálicos abaixo da caçamba e os pinos de apoio. Isso evita qualquer movimento lateral durante a operação. O próximo passo, martelar os pinos para a posição correta, exige força.
Bom trabalho, bom trabalho. O pino está no lugar. Para concluir o trabalho, a equipe encaixa os pinos que são conectados com os cilindros hidráulicos ao corpo da caçamba. O mecânico Douglas Novice liga o motor do 797B. Ele levanta os cilindros hidráulicos, alinhando os furos com a parte de baixo da caçamba. Terá de ser um encaixe justo e seguro. O mesmo processo se repete do outro lado do caminhão e nos pedestais frontais. Nelson posiciona os pinos corretamente. Hora de ir para casa. Finalmente, Nelson flexiona os músculos da máquina monstruosa, elevando a caçamba. Esse imenso caminhão basculante tem agora a sua última parte encaixada perfeitamente. Foram necessárias 6 fábricas, mais de 600 toneladas de material, diversas equipes e cerca de 80 dias para finalmente este colosso estar montado, armado e pronto para a batalha neste mega local de mineração. Ver o que o produto faz, vê-lo carregar 400 toneladas a 65 km por hora, nos faz sentir orgulhosos do nosso trabalho. Versão Marshmallow São Paulo.